Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula da primária no canal Primária Sud. Bem, segue-me. Nosso tema da aula de hoje é Ó Deus, onde estás? Doutrina e Convênio 121 ao 123. Vamos lá, amiguinhos. Então, em 31 de outubro de 1838, amiguinhos, George Hinckley, membro da igreja e coronel na milícia do estado do Missouri, traiu o profeta Joseph Smith. Hinckley disse ao profeta que as pessoas que atacaram os santos em Far West, Missouri, iriam se reunir para uma conversa pacífica, a fim de resolver as diferenças. E quando o profeta e demais líderes da igreja chegaram lá para essa conversa, a milícia os levou como prisioneiros de guerra. Durante esse período todo de outubro, Joseph e seus companheiros eles foram maltratados e insultados, enquanto os inimigos os mantinham em diferentes prisões da região e os levavam perante vários juízes. É importante, eu gostaria de citar para vocês algo que aconteceu nessa época, tá? Enquanto o profeta Joseph Smith, eles estavam injustamente, mantidos como prisioneiros em uma cadeia lá no Missouri, Richmond, o nome do local. Eles ouviram os guardas descreverem com um palavreado muito vulgar as coisas que eles haviam feito, como roubos, maltratos, assassinatos, estupros contra os santos dos últimos dias. E o Elder Pratt, ele escreveu um pouquinho sobre essa situação. E com as palavras dele eu gostaria de citar para vocês. Ele fala o seguinte, prestem atenção na historinha, amiguinhos. Em uma daquelas noites enfadonhas, estávamos deitados como se estivéssemos dormindo, até quando passou da meia-noite. Nossos ouvidos e coração doíam, enquanto ouvíamos por horas as zombarias obscenas, as coisas horríveis, imprecações, as blasfêmias medonhas e a linguagem suja dos guardas. Ouvi até ficar enjoado, chocado, horrorizado e tão cheio de indignação que mal pude conter-me. Meu desejo era levantar e censurar os guardas. Nem nada, disse a Joseph. Embora eu estivesse deitado ao lado dele e soubesse que estava acordado, de repente ele levantou-se e falou com voz de trovão, como um leão que ruge, e bradou, conforme consigo lembrar as seguintes palavras: Silêncio, demônios das profundezas do inferno! Em nome de Jesus Cristo repreendo-vos e ordeno que se calem. Não viverei nem mais um minuto ouvindo esse tipo de linguagem. Parem com esse linguajar, ou morrerei eu ou vocês nesse instante. Então nada mais disse. Permaneceu de pé, em temível majestade, acorrentado e sem nenhuma arma, calmo, sereno, digno como um anjo. Ele olhou para os guardas acovardados, cujos joelhos tremiam, e eles, encolhidos em um canto ou agachados sobre os pés, imploraram perdão e permaneceram quietos até a troca de guarda. E o Elder Pratt, ele fala, que ele já viu muitos ministros da justiça em suas vestimentas magistrais, enquanto naquele momento, ele nunca havia até então testemunhado uma sessão tão importante quanto ele fala que ele jamais imaginou reis, cortes reais, tronos e coroas e imperadores reunidos para decidir o destino de reinos. Mas dignidade e majestade ele viu apenas uma vez. Num homem acorrentado à meia-noite numa prisão, numa sombria cidadezinha do estado do Missouri. Então eu relatei para vocês com essa cena aqui, mostrar que a dignidade e majestade de um homem com poderes dos céus.
Nós só podemos receber os poderes dos céus, amiguinhos, diante de uma vida digna, vivendo os mandamentos do Senhor. Isso era o que esse homem, o profeta Joseph Smith, havia feito até esse momento da sua vida, após ser chamado como profeta e presidente da igreja. Ele viveu uma vida de majestade. E nesse momento, gostaria de citar para vocês, então, alguns versículos, tá? Passando por toda essa dificuldade, em meio a tudo isso, sendo trocado de uma prisão para outra, mantido ali, né? A gente está falando de mais de 4 meses que ele estava sendo mantido junto com seus amigos, preso justamente, né? Então ele ora ao Senhor e pergunta ao Senhor, versículo 1, ó Deus, onde estás? O tema da nossa aula. Ele continua clamando ao Senhor. No versículo 4, ele reconhece o poder do Senhor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e dos mares, de tudo que neles há. Ele reconhece o grande poder do Senhor, Criador de tudo. Tá? Ele clama ao Senhor e ele pede ao Senhor que, por favor, olhasse para o sofrimento, não dele exatamente, mas de todos os que estavam sofrendo e sendo oprimidos, né, por todas aquelas pessoas. O Senhor, ele pede que ele, o Senhor Jesus Cristo, se vingasse dessas pessoas por ele, né? Ele reconhece o poder do Senhor na vida dele, mesmo com tanta dificuldade, né? Mesmo com tanta dor que ele estava passando frio, passando fome, sofrendo mentalmente, né? O corpo dele estava sofrendo, mas a mente dele estava sofrendo muito mais. De pensar em como estavam os santos lá fora, como estava a família dele, né, primeiramente, e como estavam os demais líderes, e o que poderia acontecer dali para frente. Por mais que ele tinha uma grande confiança no Senhor, esse momento para ele estava muito difícil, mas ele sabia do poder do Senhor na vida dele e de cada uma dessas pessoas. E então, o Senhor, quando nós oramos, tá? Quando nós clamamos a Ele de toda a nossa alma, quando nós oramos, olha só, essas duas crianças aqui estão representando a oração, igual o Joseph acabou de fazer. O Senhor, então, Ele nos responde. E o Senhor, Ele nos diz, assim como Ele disse para Joseph no versículo 7, tá? Meu filho, o Senhor, Ele sabe que todos nós somos seus filhos. O Senhor, Ele nos conhece. Ele conhece todas as nossas necessidades, todas as nossas dores. Ele nos conhece. Ele diz, meu filho, paz seja com a tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais que um momento. E o Senhor continua falando para ele. Mas esse versículo especialmente nos diz que diante das nossas dificuldades, o Senhor, Ele nos conhece. E o Senhor deseja paz para a nossa alma. Tá? E o Senhor, Ele sabe que todas as nossas dores não durarão mais que um momento. Então, um momento passa rápido, a nossa aula está findando, né? É um momento. Assim como das dificuldades que nós passamos também, elas duram mais que um momento. Tá? O Senhor, Ele quer que nós lembramos disso. Qualquer dificuldade na nossa vida vai passar, tá bom? Mas tem uma condição para que essas dificuldades, para que nós passamos por essas dificuldades de uma maneira melhor. Certo? Observem, por favor, essa gravura, amiguinhos. Então, aqui tem uma pessoa magrinha e aqui ela vai ficando mais forte, mais forte, mais forte e bem mais forte. Porque ela exercita. Todos os dias ela faz exercícios, tá? Então, assim como os nossos músculos, para crescer, é necessário que repetitivamente, né, seja feito, exista a prática diária de exercícios. O nosso espírito, para se fortalecer, é necessário também que diariamente nós passarmos por dificuldades, nós vamos exercitar também, nos voltando para o Senhor,
para pedir a ajuda dele. E se nós nos voltarmos para o Senhor, se nós pedimos ajuda ao Senhor, então suportaremos bem as nossas provações, tá? Então, dificuldades é importante nós lembrarmos, amiguinhos, tá? Todos nós vamos passar. O próprio Salvador Jesus Cristo, no versículo 8, da seção 122, o Senhor ele diz pra gente, né? O próprio Jesus Cristo, ele desceu abaixo de todas as coisas, tá? Nós somos maiores que ele. Então ele fala para o profeta Joseph Smith: o Filho do Homem desceu abaixo de todas as coisas, né? És tu maior que ele? Então Jesus Cristo ele sabe o que estamos enfrentando e ele sabe e permite-nos pedir a ajuda dele para todas as coisas que nós precisarmos, tá? O Senhor ele vai nos ajudar. O Senhor ele vai nos responder. O Senhor conhece o que nós passamos, porque ele é maior que nós. Então ele conhece todas as nossas dores. Amiguinhos, é muito importante então lembrarmos que quando a adversidade chega na nossa vida, nós podemos pensar, né? Por que eu? Por que isso acontece comigo? Porém, cada um de nós tem a sua hora de tristeza. Em uma ocasião ou outra, todo mundo tem que experimentar a tristeza. Ninguém está isento, ninguém. E com isso, nós vamos aprender a resistir na época de frustração, sofrimento e tristeza. Isso faz parte do nosso treinamento em serviço. As experiências, embora muito difíceis de suportar na ocasião que passamos, elas são exatamente aquelas que ampliam nossa compreensão, edificam nosso caráter e fazem aumentar nossa compaixão pelos outros. A mensagem está na Liahona de novembro de 2008. Aconteça o que acontecer, desfrute. Mensagem do Elder Joseph B. Wirkley. Importante depois você estudar com a sua família. E para a gente finalizar, nos versículos 41, 42 e 45 da seção 121, o Senhor ele lista, tá, algumas qualidades que nós precisamos ter. E vamos listá-las também. Eu destaquei aqui só algumas, tá? Vocês vão ler o versículo inteiro, tá bom? Com a família. Mas precisamos lembrar de algumas características que Cristo ele deseja que tenhamos, porque ele tem, porque ele as possui, tais como brandura, bondade, mansidão, amor, caridade, virtude. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, amiguinhos. Que nós possamos lembrar que o Senhor está ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos. Ele conhece todas as nossas dores. Ele nos ampara. Ele vai estar sempre olhando por cada um de nós. Tá? Ele vai sempre nos proteger, mesmo quando nós estivermos passando por tristezas. Ninguém vai ficar sem passar por tristeza. Mas, assim como nossa família nos ajuda quando estamos tristes, o Salvador Jesus Cristo, ele sempre vai ajudar quando estivermos passando por essas dores mais profundas da nossa vida. Tá? O Senhor, ele conhece cada um de nós. Nós somos filhos dele e nós somos muito amados por ele. Então, o Senhor, ele sempre vai nos amparar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha nessa videoaula se você gostou. Compartilhe esse vídeo com a sua família, tá? Se inscreva também aqui em nosso canal se você não está inscrito ainda, tá bom? Uma boa semana para vocês, amiguinho, um bom final de semana, aliás, e tudo de melhor para vocês. Até a próxima, amiguinhos. Tchauzinho.